Agora, eu vou trazer aqui esse assunto focado na parte da oratória do rapport. Acredito que, como você é do desenvolvimento pessoal, já ouviu falar desse nome. O rapport. Talvez quem vai ver aqui a aula depois não é muito dessa área de desenvolvimento humano, vai falar assim: que é isso? Que é raporte? Que negócio é esse? Rapport é uma palavra de origem francesa, por isso que é esse nome bem esquisito mesmo, mas se chama rapport. Eu nem sabia a origem. Aliás, eu pensei que fosse americana. Ela é de uma origem francesa, rapport. E lá no francês, essa origem dela significa elo. Em algumas vezes a tradução original vai ser elo, ou elo de empatia, elo de conexão. Uma dessas raízes do francês vai trazer aí o rapport. Mas se a gente for resumir bem mesmo, é conexão. Eu quero criar conexão com uma pessoa. E como é que eu posso criar conexão, professor? Eu sempre ensino aqui, Glaucio, dois pontos fundamentais do rapport para você criar conexão com as pessoas. Você precisa da conexão verbal, logo nos primeiros segundos, no primeiro minuto, uma conexão verbal e a conexão não verbal. São dois pontos que eu vou trazer para vocês. Então, lembre aí, rapport é conexão. Nem precisa lembrar que é de origem francesa e tal. Lembra disso. É elo de conexão. Como é que eu faço para criar conexão com as pessoas nos primeiros segundos? E primeiro ponto que eu já falo para vocês: criem o hábito de apreciarem as pessoas genuinamente. Se você lembrar só disso, ter interesse genuíno. Eu sempre falo, é muito fácil querer ser interessante. Difícil mesmo é querer ser um interessado. Muitas pessoas perguntam para mim: Rony, como é que eu faço para ter uma boa comunicação, para ser uma pessoa muito interessante para as outras? E eu sempre respondo: quer ser de verdade interessante? Seja interessado. Porque quando você se interessa por alguém, o ser humano funciona muito por espelhamento, que é uma das técnicas do rapport. O espelhamento é: a pessoa se parece comigo, ela é semelhante a mim. Se ela gosta muito de mim e ela demonstrou isso genuinamente, eu vou gostar dela. Porque o interesse genuíno é semelhante a um sorriso. É raro alguém que você dá um sorrisão e a pessoa não te devolve o sorriso. Ela te devolve. É o famoso gentileza gera gentileza, porque é o espelhamento. E aqui tem essas duas formas, a verbal e a não verbal. Observem a verbal. Esses pontos eu quero que vocês utilizem ao criar conexão com os outros. Fale o nome da pessoa. Elogio sincero e específico. Vou já detalhar cada um desses pontos. Repita palavras-chave da outra pessoa. Aqui é só verbal. Busque pontos em comum e faça perguntas. Vamos lá, primeiro ponto. Fale o nome da pessoa. Tem um livro que, se vocês quiserem anotar o nome dele, se chama Bem-Estar Instantâneo. Ele nem é de oratória, ele é sobre saúde mental. Só que lá, a autora, ela fala uma pesquisa muito interessante. Ela diz uma informação que o cérebro humano, vocês sabiam que ele é praticamente padronizado para ignorar os primeiros segundos de qualquer coisa? Por que vocês acham que os comerciais do YouTube, das redes sociais, eles são bem rápidos? É um intervalo assim de 3 a 5 segundos. Porque a gente ignora fácil. E geralmente os comerciais que mais chamam a atenção de vocês, a pessoa está fazendo alguma coisa que te chama a atenção. Que fala: meu Deus, o que esse sujeito está fazendo aqui? Aí depois eu vou prestar atenção no que ele está falando. Por isso que eu ensinei vocês a respeito do punch. Lembra do punch? Que você já começa com um soco, porque o cérebro humano, ele tem a tendência de, nos primeiros segundos de qualquer coisa, ele ignorar tudo, ignorar informações, ignorar a interação, ignorar tudo que passa. É por isso que, agora você vai entender, e a autora fala sobre isso também, é por isso que na primeira interação que você tem com alguém, você esquece o nome dela, por mais que ela fale. Porque você não presta atenção, o cérebro ignora esse primeiro segundo. E aí a pessoa fala assim, apresenta o nome dela: oi, prazer, meu nome é Pedro. Ah, legal. No próximo segundo, qual é o nome mesmo da pessoa? Então, o que você tem que fazer para poder falar o nome da pessoa? Tenha escuta ativa. E quando eu falo escuta ativa, os seus ouvidos precisam estar muito atentos no primeiro segundo que a pessoa abrir a boca para falar o nome dela. E aí, de preferência, minha dica aí para vocês que têm dificuldade de lembrar o nome das pessoas:
Repita pelo menos 2 a 3 vezes o nome da pessoa dentro de 1 minuto. E é fácil de fazer isso. Imagina a Glaucia agora tá chegando aqui para me conhecer. Eu não conheço ela, eu falo: oi, prazer, me chamo Rony. Qual é o seu nome? Glaucia. Prazer, Rony. Gláucia. Pronto, você já repetiu. Prazer, Gláucia. Gláucia, você está gostando aqui desse evento? O que mais te chamou a atenção? Olha só, eu falei Gláucia. Prazer, Gláucia. Ou eu já posso elogiar. Gostei do nome da pessoa? Gláucia, prazer, Gláucia, que nome bonito. Gláucia, o que você achou desse evento? Já falei 3 vezes. Em menos de 1 minuto, menos de 30 segundos. Por que é interessante você treinar fazer isso? Porque o cérebro, por padrão, ele quer ignorar esses segundos. E às vezes já tem o fato de ele ignorar e tem a tensão inicial de qualquer relacionamento. Porque você fica com medo de, será que essa pessoa vai gostar de mim? Será que essa interação vai ser legal? Aí tudo isso ocupa a sua cabeça e você esquece de fazer o quê? De se relacionar. Então, repita o nome da pessoa, elogio sincero e específico, eu sempre falo isso. Pessoal, não seja genérico. Ah, que roupa bonita. Ah, que sorriso bonito. Apesar de que falar do sorriso da pessoa, ela sempre vai gostar. Mas evita ser genérico. Por que eu falo para vocês sobre apreciação genuína, gente? Se você esquecer tudo aqui sobre rapport, tudo, 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 mas você lembrar do que o professor Rony falou, aprecie genuinamente. Eu sempre conto essa pequena história aqui, que eu fui saber apenas com 25 anos de idade, 25 ou 26, quase 30. Com os 25 anos de idade, que a minha mãe não gostava de cozinhar, mas ela amava cozinhar para mim. E sabe por quê? Porque desde pequeno, desde criança, toda vez que ela colocava um prato na mesa, eu levava assim a colher à boca e fazia Isso em português é onomatopeia, aquele sonzinho de que tá gostoso, sabe? Mãe, que delícia, mãe, que arroz maravilhoso. E muitas vezes, pessoal, era de algo simples. Um arroz, por exemplo, um arroz soltinho. Você já elogiou alguém que fez um arroz bom para você? Um arroz soltinho. E eu falava, mãe, nossa, que arroz maravilhoso, tá bem soltinho, tá bem gostoso. Geralmente a pessoa vai elogiar o quê? A parmegiana, a lasanha, ou o prato principal, mas o arroz, o feijão. Então eu apreciava tanto que a minha mãe fazia que ela passou a comprar aquelas. Tem até um aqui na minha estante, eu acho que é dela, que ela não vive mais aqui no Brasil. Aí ela comprou livro de receita, ela passou a fazer receitas de sobremesa, aprendeu a fazer parmegiana, lasanha, e tudo isso não porque ela amava cozinhar, que ela odeia até hoje, mas é porque ela amava como eu apreciava o que ela fazia. Olha o poder disso, pessoal. Então, se você esquecer tudo aqui, só se lembra, o Rony falou para apreciar as pessoas, apreciar o que elas fazem, apreciar tudo, desde que seja pequeno ou grande. E aqui entra o elogio sincero específico, porque se você é uma pessoa que é interessada genuinamente e sabe apreciar, você vai observar detalhes. O que a pessoa está utilizando? Ela tem um colar, ela tem um cachecol, o óculos é uma armação diferente, ela tem um brinco especial, elogia isso. Fulano, nossa, eu não consegui ficar sem observar. Esse seu brinco tá lindo. Ficou muito bom em você. Combinou perfeito com essa roupa. Olha só, um elogio sincero e específico. Rony, por que que eu tenho que fazer isso? Pessoal, isso é regra básica de comportamento humano. Todo mundo gosta de ser apreciado. Todo mundo gosta de ser observado. Ainda mais quando você fez aquela. Imagina que você elogia justamente o que a pessoa escolheu para chamar a atenção. Ela vai se sentir lá nas alturas. Nossa, ele observou. Ela observou. Repita palavras-chave da outra pessoa. Gravem isso daqui, é muito bacana também. Eu, quando estou conversando com alguém, eu fico observando se ela tem alguma palavra que repete muito. Eu não estou falando de cacuetes nem vício de linguagem. Imagina que a pessoa fique assim, aí eu queira repetir. Ah, que. Não, não façam isso. Eu estou falando sobre palavras que ela gosta. Sempre tem alguma palavra. Teve uma pessoa que trabalhou comigo que ela amava a palavra incrível. Nossa, que incrível, incrível, incrível. Eu fui pegando, fui anotando. Quando eu falava com ela,
se ela me passasse alguma ideia, eu usava a mesma palavra. Nossa, isso ficou incrível. Para ela, vai parecer que, assim, para você pode parecer só uma palavra comum, mas como é uma palavra que está muito dentro da expressão verbal dela, ela vai se sentir conectada com você. Rapó, aqui, ó. Rapó, conexão. No inconsciente dela vai funcionar o seguinte: opa, o Rony utiliza os mesmos conjuntos de palavras que você. Na hora ela se sente conectada com você. E sabe como é fácil identificar isso? Quando você entra em rapport automático. O que eu desejo para vocês no rapport aqui? Que ele seja inconsciente. Já ouviram falar disso? Rapport inconsciente? O rapport inconsciente é o seguinte: eu estou conversando há tanto tempo com a Gláucia, mas eu conheci ela há pouco tempo. Só que a gente entrou numa conexão tão grande que eu nem observo que eu já começo a repetir a Gláucia e ela repetir o que eu estou fazendo. A gente entra quase como um espelho. Eu quero só que vocês façam um teste. Observem pessoas saindo de um evento. Por exemplo, pessoas que ficam na frente da igreja conversando, assim que terminou o culto. Ou então, adolescentes que acabaram de sair da escola, estão esperando os pais, só que elas estão conversando com os coleguinhas enquanto esperam os pais. Vocês vão ver que elas parecem um espelho. O jeito de gargalhar, de falar, até os vícios de linguagem, eles se copiam, porque o ser humano precisa o tempo inteiro desse espelhamento. Busque pontos em comum. O que é isso, professor? Eu não sei o que é ponto em comum. É você encontrar no meio da sua conversa algo que a pessoa goste e você também. Que vocês tenham esse. Deixa eu só carregar aqui, pessoal, peraí. Que vocês tenham esse ponto em comum. Vai que você faz pergunta e a pessoa gosta de futebol, a pessoa gosta de assistir filme, a pessoa gosta de viagens e você também gosta. Como é que eu vou encontrar esse ponto em comum? Fazendo a última dica aqui, ó. Perguntas. E evita fazer pergunta fechada. O que é pergunta fechada? Que só exige sim ou não. Você gosta de pizza? Sim. Você gosta de viajar? Não. Não, pessoal. Faz uma pergunta mais aberta. Qual foi a viagem mais incrível que você já fez, Glaucia? Aí a Glaucia vai falar. Ela não vai só dizer sim. Imagina que eu falo. Qual a viagem mais incrível que você já fez, Glaucia? Sim. A Glaucia vai me dizer isso se ela tiver algum problema. Se ela não tiver prestando atenção em mim. Mas se ela for uma pessoa comum, ela vai falar o quê? Ah, a viagem que eu mais gostei foi. Então, faça a pessoa comentar o que ela gosta. Porque aí você vai encontrar pontos em comum com ela. Mas eu vou dar uma dica aqui. Isso é o que eu faço muito. Rony, eu fiz um monte de perguntas e não encontrei nada em comum. A gente não gosta de nada. Aí entra o seu interesse genuíno no diferente. Você sabia que a maioria das pessoas que eu criei uma conexão verdadeira, elas nem gostavam da mesma coisa que eu? Só que eu me interessei por ela? Imagina que a pessoa gosta de boliche, você nunca nem viu, ou tênis, nunca nem viu. Aí entra o seu interesse. Caramba, sério? Eu nunca vi uma partida, sabia? O que você gosta assim desse esporte? Fiquei interessado agora em saber. Oba! Aí, ó, a pessoa vai falar, vai falar, vai falar. Por quê? Porque todo mundo gosta de falar sobre si. Ponto. Entenderam o verbal? Rony, de todos esses verbais aqui, o que é mais interessante? Tudo, tá? Mas vamos lá. Primeiro, o nome da pessoa. Não chama ela de cara, de amigo, de brother. Não, é o nome da pessoa. E, se possível, elogio sincero e específico. E terceiro, faz a pergunta. Porque se você fizer a pergunta aberta, aí a pessoa vai te responder. O da palavra-chave, você tem que ficar mais atento. Se ela repete uma palavra, ah, que incrível, sensacional, isso é espetacular, isso é espetacular, isso é espetacular. Opa, a pessoa falou espetacular umas 3 ou 4 vezes, é uma palavra que ela gosta, é uma expressão que ela gosta. Eu vou repetir em algum momento. E o não verbal? Sorrisão no rosto. Ninguém se conecta com cara de glúteos mole. Se você tem glúteos mole na cara, a pessoa não vai se conectar. Entre em sintonia com o tom de voz e a energia da outra pessoa. Isso aqui para vendedor é fundamental, gente. Eu já vi vendedor perder venda porque a pessoa está com muita energia e o outro vendedor, vamos lá para os perfis comportamentais. A outra pessoa, o cliente, ele é um analítico. Ele é uma pessoa estável. Ele não é de rápida reação.
E aí a pessoa chega lá com uma energia e um sorrisão. E olha, eu vou te falar sobre isso e tal. E blá, blá, blá. Olha a Dá um energia. influente lá todo. Um influente todo na energia, ele afasta esse cliente. Então, quando você vai criar conexão com a pessoa, você vai vender, você precisa entender de sintonia. Sintonia verbal e não verbal. A sintonia não verbal, já sente a energia da pessoa. Se ela é uma pessoa mais estável, mais tranquila, ela fala um pouco mais baixo, não vai gritar na cara dela. Não vai gritar no pé do ouvido dela. Se ela fala um pouco mais lento, e você fala rápido demais porque você tem essa energia, opa, desacelera um pouco. Só para entrar na sintonia da outra pessoa, e aí depois você puxa ela para você. Quer um exemplo? Sabia que quando. Isso foi numa aula presencial. Um aluno meu falou, professor, a gente não pode de jeito nenhum cruzar o braço, né? Eu falei, olha, cuidado com de jeito nenhum. Por quê? A preferência é não cruze seus braços para conversar com alguém. Mas uma vez eu fui fazer uma venda, e eu fiz essa venda para um aluno, e esse aluno já chegou todo fechado, assim. Todo fechadão mesmo. Eu não sei se ele não estava bem naquele dia e tal, ou se ele estava pensando assim, esse daí não vai me enrolar, eu não vou comprar nada dele, não. Não sei o que era isso. Mas ele estava extremamente fechado. Se eu chegasse muito aberto, olha a sintonia. Se eu chegasse muito aberto, amplo do jeito que eu sou, eu já senti que eu ia perder essa venda. Então, o que eu fiz? Eu desacelerei minha fala, porque às vezes eu tenho a tendência a falar rápido na energia. Desacelerei a fala. Fui fazendo perguntas para ele, mas sabe o que eu fiz? Nos primeiros segundos, eu cruzei o braço. E fiquei conversando com ele por um bom tempo assim. Quando eu senti que ele já estava se abrindo, fazendo perguntas se envolvendo aí, eu descruzei, porque eu já sabia que ia funcionar o espelhamento. Ele já estava mais aberto comigo. E funcionou. Eu descruzei o braço, aí eu fui gesticulando, mostrando a escola para ele, e ele descruzou os braços, e aí o processo de venda facilitou. Então, entra em sintonia. E aqui, espelhamento, pessoal. O que é espelhamento? Neurônio espelho. Anotem isso. O neurônio espelho, ele é um dos neurônios mais recentes que foi descoberto pela neurociência. E para que serve esse neurônio espelho? Você come do jeito que você come, anda do jeito que você anda e até fala do jeito que você fala por causa desse neurônio. A gente aqui, a gente come com colher e garfo, faca. No Oriente Médio, como é que as pessoas comem? Pegam com a mão assim, ó, e levam até a boca. E a maioria eles comem deitado, não é nem sentado, não tem nem mesa. Por quê? Porque nós aprendemos isso. Ele é tanto chamado neurônio da empatia, como também neurônio do aprendizado. Por que da empatia? Imagina que a Glaucia chega aqui para mim e aí fala alguma coisa que ela passou. Nossa, eu perdi um bichinho, ou aconteceu alguma coisa comigo. Ou então ela chega cheia de energia, sorridente, falando de algo que ela conquistou. No espelhamento, assim que a Glaucia chega com essa energia, seja por algo que ela perdeu, ou então algo que ela ganhou, eu entro em sintonia automática. É o sorriso que gera sorriso. Já viram aquela frase? Por que você boceja quando alguém boceja? É o neurônio espelho. Às vezes você não está com sono. Uai, por que eu bocejei? Acabei de acordar. Estou tranquilo. Mas é porque você viu o outro bocejando. E isso para o cérebro é fundamental para criar interação com o outro. Então, o que eu oriento para vocês aqui utilizarem? O rapport. Tentem espelhar algum comportamento da pessoa. Entendam, espelhar não é imitar. Eu estou conversando aqui com a Glaucia. Aí a Glaucia, em alguns momentos, ela mexe assim no cabelo. Aí eu imediatamente vou lá e fico mexendo no cabelo. Gente, isso vai ser estranho. Ela acabou aqui de coçar aqui assim, ó. Aí ela fez isso, eu já pego e faço isso também. Gente, isso fica estranho. Tem que ser algo realmente genuíno, tranquilo aos poucos. O que eu oriento? Você tem que observar, primeiro, qual é um gestual que a pessoa repete mais vezes. Imagina que eu e a Glaucia estamos no presencial e ela cruza as pernas. Eu não vou cruzar as pernas imediatamente. Eu vou esperar um momento para observar se esse é um comportamento padrão dela. Então, ela cruzou aqui a perna da direita para a esquerda. Eu não preciso cruzar a mesma.
Depois de um tempo conversando, eu vi que ela se manteve com esse padrão. Eu vou lá e cruzo a esquerda para a direita. Eu só preciso cruzar as pernas. Cruzei as pernas e estou conversando com ela relaxado, assim, cruzando as pernas. Automaticamente o neurônio espelho vai fazer o quê? Pum! O Rony é igual a você, Gláucia. O Rony é teu amigo. Olha como ele se sente igualzinho você. Aqui no processo externo, a Gláucia não faz nenhuma noção do que está acontecendo. Só que lá no subconsciente, por eu estar sentado muito parecido com ela já se sente relaxada e tranquila comigo. Então é por isso que quando você está com seus amigos, você ri diferente, você fala diferente. Já observou? Eu não falo aqui, pessoal, estou dando aula agora. Eu não falo desse jeito o tempo inteiro com meus amigos, imagina. Eu ia ser o Zé Palestrinha, não é possível isso. Então eu tenho que sempre trabalhar o meu espelhamento. E escuta ativa. Não interrompa as pessoas, por favor, enquanto elas estiverem falando. Deixa a pessoa falar. E outra, escuta ativa não é ficar calado usando rugido de boi, tá? Mugido de boi. Por exemplo, a Glaucia tá falando comigo, eu, hum, uhum, Gente, isso não é escutativo. Não é você só ficar calado. Escutativo é o seguinte, você demonstrar por meio da sua linguagem corporal e da sua expressividade verbal que você está presente com a pessoa. Não tem nada pior do que a pessoa falar algo e você tá no celular. Eu sempre digo isso para os líderes. O teu liderado, ele vai falar algo importante para você e você está com o celular na mão, faz uma coisa, meu amigo. Não, faz três coisas. Ou pede para a pessoa esperar para você responder essa mensagem, ou guarda esse celular, ou se ele for o maior problema, chuta esse celular, quebra esse celular, mas não tira a conexão com a pessoa. Por quê, professor? Porque imagina que a Glaucia aqui está falando comigo e eu falo assim, Glaucia, pode falar, tá? Mas eu estou respondendo aqui o celular, mas pode falar que eu estou atento. Não tá. Nós não somos pessoas multitarefas. Por mais que você queira se enganar, a ciência já mostrou, nós não somos multitarefas. Então, meu conselho, se é muito importante que você está respondendo no celular, peça para a pessoa esperar e fala isso com jeito. Por exemplo, Gláucia, espera só eu enviar essa mensagem aqui, porque o que você tem a falar é importante para mim e eu quero te dar atenção. Olha que diferença. Eu respondo, ok, agora atenção para Gláucia. Ou então, só pega, coloque seu celular no bolso e escute a pessoa. Dúvidas? Alguma dúvida aqui? Perfeito. Talvez o mais difícil desse não verbal aqui, pessoal, é o espelhamento e entrar em sintonia com o tom de voz da pessoa. É mais difícil. Só que você precisa replicar.